Dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento neste dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois do que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe.
A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua tão grande misericórdia. E nós rogamos ao Senhor, dá-nos sabedoria para interpretar a tua palavra através do teu Santo Espírito, Senhor. Pedimos que o Senhor seja propício a nós. Livra-nos de interrupções, leva as nossas mentes cativas a ti, para que a nossa atenção seja voltada para a tua palavra, que é quem tem primazia nesse lugar, porque nós pertencemos a ti e queremos ouvir da tua palavra e somente da tua palavra. Se conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pela manhã vimos que esse povo estava vindo uma espécie de processo. O processo era pecado, povo obstinado pelo pecado, foi confrontado pela palavra, houve um quebrantamento, arrependimento e um comprometimento. Eles assinaram, inclusive, um documento falando assim: olha, a gente está comprometido com isso, nós queremos servir da melhor forma, conforme manda a lei. Nós amamos o Senhor, amamos a lei e queremos servir conforme a lei. Depois disso, já nos capítulos 11 e 12, que nós meditamos pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ver a melhor organização daquele povo para o serviço. Eles se organizaram melhor para servir melhor. Poderíamos dizer, uma melhor organização para um culto agradável a Deus, um culto nos moldes do Antigo Testamento. Então, eles se organizaram melhor para culto ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo até aqui tinha sido para isso. Tudo, absolutamente tudo, todo o esforço até aqui era para esse momento de culto ao Senhor. Finalmente eles podiam cultuar de maneira digna ao Senhor, finalmente eles poderiam cultuar conforme a lei mosaica orientava. Depois de muito tempo, depois de muito trabalhar, eles estavam finalmente cultuando a Deus no templo, dentro de uma cidade murada. Repito, o culto público é a demonstração visual da unidade da igreja. É no culto público que a igreja se manifesta. Né? É no culto público que as pessoas veem a igreja. Você pode cultuar individualmente? Deve. Você pode e deve cultuar em pequenos grupos. Culto familiar, mas é no culto público onde a igreja ela é percebida em sua unidade. É o culto público que aponta para quem nós amamos. Se estamos aqui, é por causa do Senhor. É o culto público também que apresenta a nossa identidade, quem nós somos. Você quer saber quem é uma igreja? É o culto que vai mostrar quem é essa igreja. É a liturgia
cultica que mostra quem é essa igreja. O culto público diz assim, olha, nós aqui, estamos aqui dentro, nós pertencemos ao Senhor. O culto público, portanto, é a nossa devocional coletiva. Aliás, é importante lembrar que a gente tem falado de devocional, falado de discipulado. Discipulado é importante. Você, para discipular, você precisa se alimentar, você precisa ter uma vida devocional, leitura diária da palavra, vida de oração, mas devocional não é apenas individual. Aqui estamos no momento devocional coletivo. É no culto público que nós fazemos esse momento devocional coletivo. E, de alguma maneira, apenas para ilustrar esse pequeno momento da vida ou esse pequeno recorte da caminhada daquele povo de Deus, de alguma maneira, o capítulo 11 e 12 demonstra uma espécie, eu vou usar aqui, um pináculo da vida espiritual daquele povo. Eles estavam vou usar uma expressão assim, jovens, estavam no top, né? Porque eles lutaram e caminharam para chegar nesse momento de culto ao Senhor. Então, estavam no momento da sua vida espiritual, eles estavam num grande avivamento. Eles tinham passado por muitas coisas e eles estavam num grande avivamento, tinham se comprometido, eles queriam estar mais e mais na presença do Senhor, eles queriam cultuar mais e mais aquele Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que, mais uma vez eu lembro, cultuar a Deus, eu falei pela manhã, é um grandíssimo privilégio. É o momento desse povo aqui era esse, entendendo o privilégio que é poder cultuar o Senhor. Aliás, pela manhã, quando eu falei que cultuar a Deus é um grande privilégio, eu trouxe alguns princípios também. Nós falávamos não só do privilégio de cultuar, mas de alguns princípios para cultuar conforme a palavra. Por exemplo, nós vimos que pela manhã, que não é para todos. O cultuar não é para todos. Cultuar verdadeiramente é para quem pertence ao Senhor verdadeiramente. Não é para todos. Cultuar não é só cantar. O culto verdadeiro é somente para crentes verdadeiros. O culto deve ser edificante. E o que edifica é a palavra, né? Não são piadas, não é pula-pula. O que edifica é a palavra. Então o culto precisa ser edificante, tem que ter edificação na palavra. Terceiro princípio que a gente falou é que o culto deve ser reverente, com temor, deve ser um culto aceitável, não pode ser de qualquer jeito. O culto deve ter reverência. Por isso que é estranho quando você chega numa igreja que durante a palavra, durante o culto, é um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai. É estranhíssimo, é muito estranho. Não há reverência nenhuma nesse culto. Aliás, eu falo sempre aqui, e creio que assim é a melhor forma que a palavra nos orienta. Aliás, Neemias fala, quem estava participando? Homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. As crianças, deixam as crianças. As crianças devem ser forjadas no culto, aqui do lado do pai e da mãe, deixa as crianças. Ah, mas deixa, eu fui visitar a irmã Miriam ontem, a irmã Miriam estava me contando de Damares, não deve ter muito tempo isso, talvez aí uns 20 e poucos anos, falando que Damares ficava debaixo do banco, me dá meu mamar, debaixo do banco. A irmã Miriam, é isso daí, as crianças devem ficar. Deve fazer uns 20 e poucos anos isso, irmã Damares, estou aqui, mas estou expondo a irmã não, mas tem que ser assim, para que as crianças aprendam. Então, mas deve ser reverente. Para nós, deve ser reverente. Inclusive, nós vamos comprar agora uma câmera para colocar ali, para que as pessoas não precisem mais tirar foto, não precisem mais fazer vídeo. Deixe os adolescentes adorando, louvando, toda a reverência. Tá uma câmera ali para pegar aqui, para a gente poder divulgar no Instagram, no YouTube, a palavra, mas para que todos fiquem assim, para ter mais reverência. Falamos ainda que culto a Deus tem que ter decência e ordem. Eles estavam se organizando ali para melhor cultuar ao Senhor, não é isso? Decência e ordem. E por último, tudo que eu falei até agora, o texto que nós meditamos pela manhã, nos mostra que tudo isso era recheado, tudo isso era hidratado por alegria, muita alegria. Então, você cultua com temor, com reverência, de maneira edificante, com decência, com ordem, mas com muita alegria, porque está cultuando a um Deus Todo-Poderoso, com muita alegria. Então, falamos isso pela manhã, mas agora no capítulo 13 nós vemos uma outra importância para um culto verdadeiro e digno. Qual é essa importância? Nós devemos cuidar do nosso culto.
para sermos fortalecidos através dele. É uma outra orientação que o capítulo 13 nos mostra. Devemos cuidar do nosso culto para sermos fortalecidos por ele. Se vocês preferirem, eu posso dizer de uma outra maneira. Na medida que não cuido do meu culto ao Senhor, eu me enfraqueço espiritualmente. Por isso que nossa igreja, na medida do possível, as pessoas que faltam, os diáconos, eles geralmente ligam. Não é cobrança, não. Fala assim, estou sentindo sua falta. Agora, liga para quem geralmente falta, né? Quem nunca vem, perde o sentido de ligar. Né? Perde o sentido. Se nunca vem, você vai ligar, perde o sentido. Agora, aquele que falta, o Ministério Diaconal está orientado a ligar. Eu, eventualmente, ligo também. Mas não é cobrança, é para falar assim, estou sentindo sua falta. É uma forma da gente caminhar junto. À medida que não cuido do seu culto ao Senhor, você se enfraquece espiritualmente. Não tem como. Não tem como. O Senhor escolheu isso daqui, esse movimento aqui, para que a gente caminhasse junto. Esse movimento chamado igreja. É coletivo. É coletivo. E você já deve ter tido uma fase assim, não sei, nesse povo, um grande avivamento. Já teve esse momento que você falava assim, meu Deus, eu estou assim, cheio, mas cheio do Espírito, uma fé inabalável. Talvez você já tenha tido esse momento assim, muito espiritual, muito comprometido, muito engajado na obra, alegre, louvando e adorando com alegria. Era como esse povo estava. Mas no verso 13, de repente, esse negócio esfriou. Talvez isso já tenha acontecido com você. Capítulo 13, esse povo esfriou. Negócio assim, impressionante. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso acontece? Por causa do pecado remanescente. Pecado que ainda não estamos livres dele. Por causa da nossa negligência, muitas vezes. Nossa negligência com a nossa vida espiritual. Meus amados, é exatamente o que acontece aqui. Chega a dar uma tristeza de ler Neemias 13. Chega a dar uma tristeza. Está animado, a gente vem meditando. Chega em Neemias 12, você fala, esse povo está firme. Esse povo... E quando chega em Neemias 13, é uma tristeza. O povo estava tão bem. O povo estava caminhando, o povo tinha feito um acordo, tinha assinado, estava comprometido, cultuando, adorando o Senhor. Mas, de repente, o capítulo 13 nos lembra de quem nós somos. O capítulo 13 está falando daquele povo, mas fala também de quem nós somos. Muitas vezes frágeis, inconstantes. Talvez não tenha sido tão de repente assim. Vamos pensar agora como é que se passou isso. E talvez você já tenha experimentado dessa experiência na sua vida. Mas não foi tão de repente assim. Entre o capítulo 12 e o capítulo 13, vamos pensar quanto tempo se passou aqui. Neemias 2:1 diz que ele havia chegado em Jerusalém no 20º ano de Artaxerxes. 20º ano de Artaxerxes. É isso? Confere para depois corrigir, viu? Eu tenho em casa eu tenho uma espécie de corretora. Então, no capítulo 2, verso 1, ele diz que chegou no ano 20, no 20º ano de Artaxerxes. Agora, em Neemias 13, no verso 6, Neemias diz que voltou para o rei da Babilônia. Os irmãos sabem que Artaxerxes, ele é um rei persa. Fala que é Babilônia porque ele tinha conquistado a Babilônia. Então, ele ora fala que é rei da Babilônia, ora fala que é persa, dá na mesma porque ele tinha conquistado a Babilônia. Mas ele volta em que ano aí? 32º. Não é isso? Portanto, isso significa dizer que Neemias governou Judá por cerca de 12 anos até retornar para a corte persa. 12 anos, pelo menos, ele ficou ali, governando. O capítulo 12, que nós vimos pela manhã, termina com o quê? Um culto, um grande culto. Eles estavam cultuando e dedicando os muros de Jerusalém. E a gente às vezes lê o texto assim, não presta muita atenção, a gente não está muito atento. Lembra em quanto tempo eles construíram esse muro? Lembra quanto tempo construíram esse muro, não? 52 dias.
Pela manhã, vocês prestaram atenção o que estavam fazendo no muro? Tinha um coral, um instrumento. Um para a direita, outro para a esquerda. Pelo amor de Deus, viu, Lázaro? Pelo amor de Deus, não invente. Mas, dada a largura do muro, lembra do muro de Jericó? Tinha casa, né? Então, os muros das cidades naquela época eram muros 52 dias. Eles tinham acabado de construir o muro. E eles estavam, no capítulo 12, dedicando os muros de Jerusalém. Foi terminado em 52 dias apenas. Portanto, essa dedicação do capítulo 12, esse culto, ocorreu logo depois da conclusão do muro. Logo depois da conclusão do muro. Então, a gente, depois da conclusão do muro, capítulo 13, ele fala que foi no 32º ano para o rei Artaxerxes. Então, ele governou 12 anos. A gente não sabe quando ele retornou, porque a gente não pode afirmar quanto tempo ele ficou com Artaxerxes. Sabe, se ficou 1 ano, 2 anos? O fato é que ele governou durante 12 anos. Tá? 12 anos, pelo menos. Então, entre o capítulo 12 e o capítulo 13, existe um bom tempo aí. Existe um bom tempo. Praticamente uma década. Capítulo 12, compromisso, organização, avivamento, dedicação dos muros, grande alegria. Capítulo 13, Tobias ocupando uma sala do templo. Levitas abandonando suas funções. Violação do sábado, casamentos mistos. Coisa. Uma década. É outra igreja. É outro povo. Em pouco mais de uma década, muitos dos compromissos assumidos são completamente ignorados. Parece que a gente está falando de outro povo. Parece que não está falando do mesmo povo de manhã. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que a reconstrução de muros ela é muito mais fácil do que a reconstrução de corações. Isso daqui me permita a palavra jocosa, besteira. Isso daqui é coisa boba. Tem que pintar, tem que amassar, quebra, derruba, levanta. A reconstrução de muros, a reforma de tijolo, de cimento, ela é muito mais fácil. A verdadeira reconstrução, a verdadeira reforma está em nossos corações. Ela é muito mais difícil e deve ser constante. Ela deve ser constante. Não faz e para. Levantou, ficou bom? Ótimo. Não. A reforma ou a reconstrução, se preferirem, dos nossos corações, ela é constante. E é muito mais difícil. Foi o que aconteceu aqui. Vamos pensar no texto agora? Como eu disse, Neemias não estava presente. Ele foi prestar conta ao chefe, né? E ao que parece, durante esse período, ninguém cuidou do culto. Não existia uma liderança. O culto, a vida espiritual do povo estava se perdendo. Olha, verso 1 ao 3. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Lembram disso? Lembram disso? Então, o próprio Senhor, através de Moisés, fala assim, esse povo não deixa. Esse povo não deixa ficar. Ok? Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Esse é um povo muito obediente, né? Mas não é bem assim. Olha como é que começa o verso 4. Antes disso, isso só aconteceu depois. Mas antes disso, não estava nada assim. Verso 4 começa dizendo o seguinte: antes disso, a gente pode dizer o seguinte: antes disso, era exatamente o que estava acontecendo. Antes disso, aqui, era exatamente o que estava acontecendo. Uma bagunça total. Falta de liderança, falta de culto ao Senhor verdadeiro, uma verdadeira bagunça. Verso 4 diz que o sacerdote Eliasibe, e o texto mais tarde vai falar que esse Eliasibe era o sumo sacerdote. Tá? Ele era o sumo sacerdote. Ele era o homem, a liderança espiritual principal daquele povo. De quem o povo esperava talvez mais seriedade, mais santidade. Esse homem era parente de Tobias. Os irmãos lembram de Tobias?
Ele era parente de Tobias. Neemias 2,19 diz que Tobias era o quê? Um oficial amonita. Era aquele povo que não podia estar. Oficial amonita. Olha, o sacerdote Eliasibe, ó. Ele tinha sido encarregado do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Vocês lembram que tinha gente infiltrada com o povo falando... eu tenho uma desconfiança aqui. Se eu fosse delegado, esse aqui era o primeiro que eu chamava para averiguação. Eu tenho uma desconfiança. Parente próximo. Parente próximo. Esse sacerdote simplesmente cedeu uma casa para Tobias, o inimigo, nos pátios do templo. Meu amigo, não precisa se preocupar, não. Eu vou ceder para você aqui uma casa. Está lá no verso 7. No verso 7 diz assim: e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Era a sala que guardava mantimentos, cereal, os dízimos. Não, tira tudo. Pode vir. Para os amigos, tudo. Tobias, pode vir. A casa é sua. Nos pátios do templo. Nos pátios do templo. Imagina um negócio desse. Tobias. Imagina, o inimigo se levantou o tempo todo. Esse sacerdote botou ele para morar dentro dos pátios do templo. Aí, o verso 8 mostra uma ira santa de Neemias. Fiquei muito aborrecido. E ele não retirou os móveis. Ele não chamou Agostinhos Transporte, não. Ele jogou. Ele não retirou. O texto diz que ele jogou. Ele jogou os móveis para fora. Jogou. Você imagina um negócio desse? Ele chegou no templo e lança fora os móveis de Tobias. Na sequência do verso 9, ele diz assim: mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo, o templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Volta. Tudo que é o mantimento daqui. Purifica e retorna. Agora pensem comigo, com um sacerdote desse nível, com um sacerdote dessa qualidade, imagine o que aconteceu com o culto. O verso 10 fala. O verso 10 diz assim, também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Sabe o que acontece aqui? Os levitas foram desprezados. Cantores, levitas, eles estavam descuidados, eles não recebiam. Aliás, é importante a gente lembrar que esses homens aqui eram responsáveis por dirigir o culto. Eles que faziam os sacrifícios. E eles, nessa época especialmente, eles eram pagos para fazer exclusivamente aquilo. O povo não permitia, a gente não quer que você faça mais nada, é só aqui. Para o Senhor o melhor, todo o seu tempo é para servir. É o melhor. É aqui que vocês ficam. Não sai não. Esses homens, olha, capítulo 12, verso 47. Olha. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. O que aconteceu? Um sacerdote desse nível, ele despreza, se descuida, o pessoal teve que voltar para a sua cidade. Deixa eu voltar para a minha terrinha, deixa eu plantar alguma coisa para comer. Por quê? Porque eles não estavam recebendo. Como é que fazia culto? O culto estava se perdendo. Sem recursos, esses homens não tinham como ficar. Verso 11, ele diz: por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei por que essa negligência com o templo de Deus. Preste atenção que Neemias nos ensina, ele sempre chama a liderança, chamou os nobres. Por que pararam de sustentar os levitas, os cantores? Por que vocês fizeram? Negligenciaram. Por que isso? E ele chama a liderança e lidera na decisão. Olha como é que é interessante.
Neemias chama a liderança e lidera na decisão. Ele fala o seguinte, ele chama, repreende, pergunta por que negligenciaram com o templo de Deus. Você vê que ele não fala assim, por que vocês negligenciaram com os levitas? Por que vocês negligenciaram com o templo de Deus? O mais importante é o culto ao Senhor. Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Ele chama a liderança, mas ele lidera na decisão. Pode voltar, a gente vai assumir aqui a responsabilidade, pode voltar. E ele já convoca todo mundo, novamente. Interessante que o verso 12 diz que o povo de Judá, eles vêm juntos. O povo de Judá, verso 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. O povo falou assim, não, estamos aqui. O povo veio para trazer o mantimento. O verso 13 também nos fala um pouco de liderança. O verso 13 diz assim, aliás, falando do verso 12 aqui, interessante isso, porque pela manhã eu falei do cuidado que os irmãos têm que ter. Falei aqui que a gente recebeu uma denúncia na convenção de pastor que está perturbando a igreja, querendo pastorear pelo WhatsApp, eventualmente pedindo dinheiro para os irmãos. Interessante isso, porque isso não é ético, viu, meus irmãos? Isso não é ético. Então, é um pouco disso que acontece às vezes. Olha o que esse sacerdote fez. Ele cede uma casa para um inimigo, dentro dos pátios do templo, e desonra os levitas e os cantores que serviam no templo de Deus. Olha que coisa interessante. Ele só tira para dar lá, mas não honra às vezes o pastor que está dentro da igreja. Tem um bocado de pastor passando necessidade aqui em Salvador. Um bocado de pastor. Não é o caso desse aqui, graças a Deus. Mas eu não estou advogando em causa própria. Eu estou explicando aos irmãos que muitas vezes a igreja desonra o seu pastor. E toda a autoridade foi levantada pelo Senhor. Para dar para quem não pastoreia, porque para o WhatsApp ninguém pode pastorear. É antiético, inclusive. Isso não é uma coisa de gente séria. E não honra o pastor que às vezes está passando necessidade. Tem vários pastores passando necessidade aqui em Salvador. Vários. Se os irmãos quiserem ajudar, pode me procurar que eu encaminho para a ordem. Tem vários. A ordem às vezes tenta ajudar. Mesma coisa que fez aquele azeite. Tobias, pode vir. Aqui tem um lugar para você aqui, pode ficar aqui. Mas para os cantores e os levitas, ele tirou. Tiveram que voltar para a terrinha. É isso que aconteceu aqui. Verso 13. Mais uma vez fala de liderança aqui. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz a Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens, olha que interessante, esses homens eram de confiança. Esses homens eram de confiança. Verso 13 mostra pra gente que toda liderança deve ter gente confiável. Liderança é gente confiável, pessoas que caminham juntas. Neemias troca a liderança toda. Troca a liderança toda. Bota quê? Bota gente confiável para exercer a diaconia dos recursos. Olha, vocês vão administrar os recursos. Gente confiável. Gente confiável. Isso é interessante. Tiago nos ajuda também. Liderança é tratada de uma outra forma. Liderança é sempre tratada de uma outra forma. Tiago 3:1 fala que vai ser julgado diferente. E nós devemos julgar diferente. Liderança sempre é tratada de uma outra forma. Liderança que não é confiável não serve. Liderança sempre é observada. Sempre. Todas as vezes. Ora, eu acabei de me converter. Cheguei aqui na igreja. E por um ato falho, fui pegar no tédio. Eu posso ser disciplinado, devo ser disciplinado. A igreja me acolhe, me acompanha, me disciplina. Mas eu estou aqui, né? Pelo menos devo. Estou acompanhando aqui. Se for um pastor, tem condições de continuar pastoreando? Não tem condição. Pode? Se for um diácono, tem condições de manter? Não pode. Liderança, o tratamento é diferente. Tiago fala assim, não quero muito de vós serem mestres. Liderança, o tratamento é diferente. Tem que ser gente de confiança. Neemias troca todo mundo. Bota gente de confiança. Verso 15. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado. Mais uma falha, mais uma transgressão, mais um descumprimento. Eles não respeitavam mais o sábado. Esse mesmo povo, em Neemias 10:31, já tinha se comprometido em respeitar os sábados. Mas agora voltam a fazer a mesma coisa. Pecado atrás de pecado.
me perdoe a redundância, mas pecam o mesmo pecado. Eles voltam a transgredir nas mesmas coisas. E é gente trabalhando no dia de sábado. Neemias, no verso 15, ele adverte. Naqueles dias vi o pessoal ajuntando trigo, carregando jumentos, transbordando com vinho, uvas, figos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti. No verso 17, diante disso, repreendeu. Advertiu, agora repreendeu. No verso 18, ele rememora. Por acaso os seus antepassados não fizeram a mesma coisa? Rapaz, mas vocês estão caindo no mesmo erro. Seus antepassados fizeram a mesma coisa. E fez com que o nosso Deus trouxesse desgraça sobre a nossa cidade. Foi por causa disso que Deus pesou a mão. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Ele adverte, repreende, rememora. Verso 19, ele ordena a mudança de procedimento. Quando as sombras da tarde cobrirem as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois do sábado tivesse terminado. Verso 19, mais uma vez, ele coloca gente de confiança. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido. E mesmo assim o povo continua. Queriam vender peixe. O pessoal dormia na porta para vender peixe. O comércio era forte. Dormia na porta. Por fim, Neemias, no verso 21, ameaça de prisão. Mas eu os adverti, dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais. Ou seja, o povo já não tinha mais reverência nenhuma pelo sábado, muito menos pelo culto ao Senhor. Mais uma transgressão, verso 23. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Não é possível, meus irmãos. Judeus se casando com amonitas e moabitas. Olha, o negócio estava tão sério, que ele diz o seguinte, a metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de outros grupos e não sabiam falar a língua de Judá. Já pensou nisso? Pastor Pedro, certa feita eu estava conversando com ele, porque ele morou nos Estados Unidos, morou na Suíça. Eu perguntei para ele, por que o senhor voltou, pastor, para o Brasil? Ele falou assim, olha, porque eu sinto que eu posso servir mais aqui. E de mais a mais, Bruno, a língua é a nossa referência de terra, né? Então eu tinha muita falta. A língua é que nos identifica, né? A língua nos identifica. Então eu sentia muita falta disso. Eu, quando eu estive agora nos Estados Unidos com Kátia, achei tão interessante porque a gente conheceu um rapaz, filho de brasileiros. E os pais não ensinavam português a ele. Olha que coisa. Perdendo a identidade do povo dele. Os pais não ensinavam. Ele aprendia, porque o pai tinha uma mecânica, ele aprendia com os mecânicos que iam para lá. Como os mecânicos eram de Minas, ele tinha um sotaque assim meio mineiro e falava que nem os mecânicos. Falava assim, e aí, meu chegado? Como assim, meu chegado? É, meu chegado, pode ficar aqui. Ele falava assim, olha, eu tenho uma irmã mais menor e um irmão mais maior. E estava todo bobo porque estava falando comigo em português. Mas ele não foi ensinado, os pais não ensinavam, só queriam ensinar inglês. Conhecemos uma outra brasileira que a filha não falava português, só queria falar inglês. Eles mandavam aqui para o Brasil, de tempos em tempos, para ver se ela aprendia. Ela estava adolescente já, só queria falar inglês. A língua, meus irmãos, é a nossa identidade. Esse povo aqui já não falava mais a língua de Judá. Que Bíblia eles liam? Que lei eles liam? Só tinha aqui na lei, só tinha a lei mosaica. Que lei que eles liam? Não queria saber de mais lei de palavra, não. Eles não tinham mais a língua de Judá. Imagine. Quem cria é a mãe. Pelo menos deveria, né? Nessa época aqui, principalmente, as mães ensinavam as suas próprias línguas para os filhos. As suas próprias línguas. Nós temos 2 netinhos suecos. Eles falam mais português do que porque a mãe está em casa, fala português o tempo todo. O pai que se vire lá. E está correndo atrás para ver se... Mas as mães ensinavam somente a língua, a sua própria língua, ensinava a língua de Judá. É isso que estava acontecendo aqui. Eles não sabiam mais falar. E mais uma vez, Neemias tem um momento de ira santa. Neemias amaldiçoa o povo.
Duro isso, né? Eu os repreendi, verso 25, e invoquei maldições sobre eles. Mas Neemias não amaldiçoou só. Neemias bateu em alguns e arrancou os cabelos. E aí? Bateu, é Bíblia, pode ler. Bateu e arrancou. É Bíblia, mas não é um ensinamento, não, tá? Não é uma norma. Não é uma norma, não, tá? Mas, embora não seja uma norma, os pais podem. Pastor, não. Os pais podem. Mas, embora não seja um ensinamento, não é uma norma isso, tá? Mas traz uma reflexão aqui. Aquele homem, Neemias, aquele homem sério, temente ao Senhor, ele faz com que a gente reflita sobre a gravidade do que é um crente casado com um ímpio. A gravidade de um crente casado com um ímpio é uma verdadeira desgraça para a vida de um crente casar com um ímpio. É uma verdadeira desgraça. O ato de Neemias reflete a gravidade do ato. Ah, pastor, mas eu conheço irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, que casou e converteu. Para cada caso que você trouxer, a história tem outros 100 que dizem o contrário. Para cada caso que você trouxer, basta você conversar, que tem outros 100. Então, não é uma norma, mas demonstra a gravidade. É uma verdadeira desgraça para a vida de um crente casar com ele. E aí Neemias, depois de amaldiçoar, depois de espancar e arrancar os cabelos, de novo, isso não é um ensinamento. Ele, no verso 25, mais uma vez faz com que aquele povo jure. Mais uma vez. Juro. E ele faz o povo jurar e traz ainda à memória do povo o que esse tipo de pecado acarreta. Olha como é que isso é didático, é para a gente aprender, gente. Olha o que ele fala no verso 25 aqui. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles, arranquei os seus cabelos, bateu em alguns porque na certa alguns correram, né? Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consistiam mais em dar, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento entre filhas deles e seus filhos ou com vocês. Olha o ensinamento dele, olha como é que Neemias é didático. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações, não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, o Deus que fez rei sobre Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por muitos estrangeiros. Neemias está falando o seguinte, gente, vocês não estão entendendo. Olha, Salomão, que foi Salomão, um homem sábio, Deus amava Salomão, Salomão foi um homem rico, mas Salomão pecou por quê? Porque ele foi se misturar com mulher ímpia. Salomão pecou por isso. Vocês não estão entendendo. Salomão foi buscar mulher ímpia. Por isso que Salomão pecou. Sábio, rico, Deus amava, mas pecou, caiu por conta das mulheres. Será que vocês não estão entendendo isso? A grande desgraça que é. E ao trazer essa memória, Neemias no verso 27, ele tem um momento assim que parece uma espécie de incredulidade misturada com tristeza e desespero. Como assim? Como podemos tolerar o que a gente tem ouvido? Ah, fulano casou com fulano, casou... Mas como é que vocês podem tolerar isso, gente? Como é que vocês podem cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Consegue entender a gravidade aqui? Neemias está assim, incrédulo diante do que ele está vendo. Depois desse povo ter um acordo, um alinhamento, passar por um avivamento, ele está incrédulo. Ele fala, como assim? Isso é possível? Como assim? Por isso que nós, como igreja, devemos sempre disciplinar, porque é um ato de pecado, é um ato de decisão. Nós vamos tratar todos os casos necessários. Mas por que a igreja disciplina? Porque é
uma decisão. A pessoa conhece a palavra fala disso o tempo todo e a pessoa decide. Ela delibera, é transgredir. Eu sei que é bom vir para cá, mas eu quero vir para cá. Eu amo demais ele, eu amo demais ela, eu amo mais do que o próprio Senhor. É disso que está se tratando. Por isso que a igreja deve disciplinar todos os casos. Precisa. E nós faremos. Porque é necessário. Você está falando o seguinte: eu amo mais ele ou ela do que o próprio Senhor. Mesmo sabendo do que a palavra me diz, mesmo entendendo. Mesmo, como assim? Você conhece? Eu decido assim. Eu prefiro assim. Ok. A gente não pode espancar, não pode arrancar cabelo. A gente deve orar. A gente deve orar. Precisamos orar por isso. Porque tem igrejas hoje que acham que está tudo bem. Não. Nós não somos como Eliasibe. Eliasibe estava tudo certo. Pode vir, Tobias, tome seu assento aí, está tudo certo. Não. Por isso que Neemias fala: como é que pode um negócio desse? Eu estou incrédulo. E não para por aí. Lembra de Eliasibe? Mais uma vez Eliasibe? Aquele que cedeu uma sala no pátio para uma sala no pátio do templo para Tobias. Lembram dele? O neto dele. Olha que família, rapaz. Olha que família difícil. O neto de Eliasibe, o neto, era genro de Sambalate. Genro de Sambalate, Honorita, outro inimigo. Governador de Samaria, outro inimigo. O neto de Eliasibe. Olha. Era genro de Sambalate. Que família difícil, rapaz. Outro inimigo. O que Neemias faz? Expulsa para longe. Eu não sei como é que foi isso. A palavra só diz que ele expulsou para longe. Mas a julgar pelo tratamento com os outros, de um safanão, eu não sei, mas botou para longe. Botou para longe. Mas ele, o neto de Eliasibe, era. E por último ele fala no verso 29 assim: não te esqueça deles. Oh meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Senhor, não esqueça deles, o que eles fizeram com a igreja. Não esqueça deles. Eu estou falando igreja aqui, é um anacronismo, porque não existia igreja. Falando do povo de Deus, né? Não esqueça deles. Eles subverteram. Eles profanaram o ofício. Esse rapaz, o neto de Eliasibe, ele era neto de quem? Do sumo sacerdote. Possivelmente, esse rapaz poderia ser futuramente o sumo sacerdote. Da linhagem, né? Neemias fala assim: não esqueça deles, Senhor. Eles profanaram. Olha, eles profanaram o ofício sacerdotal, a aliança do sacerdote e dos levitas. Eles têm atrapalhado o teu povo. Eles têm escolhido pecar no meio do teu povo. Eles têm atrapalhado o culto. Eles têm atrapalhado a unidade. Eles têm atrapalhado a união, a comunhão. Não esqueça deles, Senhor. Não esqueça deles. É uma oração. É a mesma coisa que amaldiçoar, não? Não esqueça deles, Senhor. Eles prejudicaram o teu povo. Eles prejudicaram o teu povo. Líderes também, viu? Líderes também. Como é difícil, não? Como nós somos difíceis, não? Ele fala, Neemias fala, faz um pacto, faz um compromisso, o povo se compromete, assina um documento, vê que está em pecado, quebranta o coração, se arrepende, se compromete, se organiza. Existe uma liderança forte, dirigindo aquele povo, Esdras lendo a palavra, o povo na festa, o mês todo lendo a palavra, meditando na palavra, o povo pregando. E mesmo assim esse povo volta para o pecado. Parece a porca que volta para o chiqueiro, mesmo limpa. Mas isso é bom porque a gente precisa ser relembrado. Esse povo, em certa medida, lembra quem nós somos. Esse povo lembre muito nossas falhas, nossas imperfeições. Outro dia eu ouvi um pastor falando, eu não lembro o nome dele, é um pastor piadista. Ele gosta de fazer piada. Mas ele falou um negócio que eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo assim, muito sério. Que ele falou assim: o povo fica querendo descobrir quando é que Jesus vai voltar. Rapaz, não precisa não. Ele não voltou até hoje, e você continua ruim. Então, continua orando aí para ver se você melhora antes de ele voltar. E é verdade.
É verdade, ele precisa tanto da misericórdia do Senhor. 3 coisas me chamam a atenção aqui, 3 passagens me chamam a atenção aqui, aliás, que verso 14, ele fala assim, lembra-te de mim. No final ele fala o contrário, lembra deles, do que eles fizeram. Agora verso 14 ele fala assim, ó, lembra de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Lembra de mim pelo que eu tenho feito pelo seu culto, Senhor. Lembra de mim pelo que eu tenho feito pelo seu povo. Lembra de mim por todo o meu esforço, meu Pai. Verso 22, ele fala assim, lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Na medida que ele corrigia aquele povo, ele fala, lembra de mim. Na medida que ele confrontava, ele lembra de mim, Senhor. Verso 31, ele fala em sua bondade. Em sua bondade, a última linha. Lembra-te de mim, ó meu Deus. É como se Neemias fizesse aqui uma espécie de lamento, assim, nossa, como é cansativo, como é difícil, meu Deus, eu tenho tentado cuidar do teu povo, eu tenho tentado servir, eu tenho feito o meu melhor, como é difícil, eu falo e não adianta, é como se não ouvissem, é como se ignorassem, é como se entrasse por um lado e saísse pelo outro, eu não consigo mostrar para eles a vontade que dá de abrir a cabeça e colocar tudo, mas não é possível, é muito desgastante, Senhor, é muito desgastante. Eu choro, eu oro, eu tento servir, eu oriento, mas é muito desgastante. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Senhor, tudo que eu faço não é popular. Eu tenho falado com esse povo, nada é popular. Nada é popular. Certamente que Eliasibe era mais popular do que Neemias. Ou não? Pode vir, eu dou um jeito de você ficar aqui. Ele não arrumava atrito com ninguém. Já viu essa pessoa que não tem atrito com ninguém? O vizinho da direita fala, é assim mesmo. O vizinho da esquerda fala, é assim mesmo. O vizinho do meio é assim mesmo. Não tem atrito com ninguém, está tudo certo. Provavelmente Eliasibe era mais popular. Pecador. Neemias está falando, olha, é desgastante demais, eu não dou conta não. Eu não dou conta não. O pessoal se levanta. Tobias, meu inimigo. Tobias era inimigo. Sambalate, meu inimigo também. Eu não dou conta, Senhor. Neemias está falando assim, cuida de mim. Cuida de mim. Meu Deus, lembra de mim, Senhor. Diante do que eu tenho feito o meu melhor. Cuida de mim, Senhor, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Meu Deus, que luta, que tristeza. Esse povo estava tão bem. Esse povo estava caminhando tão bem. Como é que chega a esse ponto? Que tristeza, que realidade dura. O livro de Neemias acaba de uma realidade muito dura, muito triste. O término do livro é terrível. O término do livro é triste. Você vê um povo que caminha com o Senhor, de repente está nas mais densas trevas. Abandonou completamente aquilo que se comprometeu. Que tristeza. Verso 30 e 31, Neemias faz as mesmas coisas que antes. De novo, ele purifica, reorganiza, coloca regras, determina procedimentos, tudo de novo. Parece que não tem fim. É parecido com enxugar gelo. Tudo a mesma coisa. A gente não sabe quanto tempo ele viveu, quanto tempo ficou ali, se voltou, mas a mesma coisa de novo, tudo de novo. Tudo de novo. Como é desgastante isso. Mas a verdade é que Neemias nos convida a ser Neemias em nossos dias. Neemias é uma espécie de discipulador. Ele serve de referência, de exemplo para nós em nossos dias. Devemos ser, portanto, Neemias uns com os outros. Às vezes não é tão popular. Às vezes não é tão popular. Podemos e devemos orar, Senhor, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Se você estiver debaixo da direção do Senhor, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Certamente que muitas vezes se levantam, lembra deles. Senhor, eu estou no centro da tua vontade, lembra deles. Mas lembra de mim. Enquanto estiver servindo, ele nos convida a sermos Neemias. Devemos cuidar uns dos outros, devemos cuidar da igreja, devemos cuidar do nosso culto, para ser um culto aprazível ao Senhor. Aqui é uma diferença de praticamente um pouco mais de uma década. Fez assim, ó, 180 graus. 180 graus. Completamente o contrário. Nós devemos cuidar uns dos outros, da nossa igreja, do nosso culto, da nossa organização. Como é que você tem cuidado dessa igreja? Como é que você tem cuidado dessa igreja?
Como é que você tem cuidado da sua vida espiritual? Como é que você tem cuidado dos seus relacionamentos? Uma paz mentirosa ou um conflito amoroso? Nosso papel é cuidar. Mas sabe qual é a realidade? Pensando em Neemias? Por mais que a gente cuide, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente sirva, nós sempre iremos nos desapontar. As decepções são certeza em nossas vidas. Você serve, você pensa que está caminhando e de repente isso acontece vez por outra. Por quê? Por conta do nosso pecado remanescente. Nós também somos falhos. Então, isso pode acontecer e certamente acontecerá. Mas isso não deve nos desanimar. O livro termina de maneira devastadora. O livro termina de maneira triste. Mas nós conhecemos o restante da história. A história não acaba aqui. Nós esperamos o dia em que virá o Neemias. Não é um Neemias, mas o Neemias. O Neemias perfeito, aquele que não é temporário, aquele que virá para nos resgatar para todo sempre. Nós louvávamos aqui, e um dos louvores eu anotei: Jesus restaura a nossa comunhão. Nós esperamos esse Neemias, Jesus, que restaurará a nossa comunhão para todo sempre. Ele virá para nos resgatar para todo sempre. Aquele que promove a verdadeira reforma, a verdadeira regeneração dos nossos corações, aquele que restaura a nossa condição para um corpo glorificado e podermos habitar na Jerusalém celestial, na presença do nosso Senhor. Até lá, com toda alegria, cuidemos um dos outros. Diante dos desafios, cuidemos um dos outros, para que no dia que Jesus voltar, possamos viver nessa mansão celestial. Não mais decepções, porque toda reforma será finalizada para a glória do nosso Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé para a gente orar. Senhor, meu Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de justiça, Deus que é santíssimo, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Meu Senhor, nós queremos prestar esse culto a Ti. Acabamos de prestar um culto a Ti. Lábios impuros, mas que confessam o Teu nome. Nós reconhecemos o Teu senhorio sobre nossas vidas. Nosso culto, Senhor, é um culto de lábios impuros, sim, de pessoas frágeis, sim, pecadores, tão pequeninos, mas pecadores regenerados pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba o nosso culto, Senhor. Não apenas esse culto público, não apenas nessa assembleia solene, receba nosso culto diário, Senhor. Uma vida de culto ao Senhor diariamente, Senhor, em todas as nossas atividades. Livra-nos, Senhor, de te desagradar. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa parte do pacto, que é obedecer a Tua palavra. Esse povo estava tão bem, Senhor. De repente, estavam mais uma vez em desobediência total. Vez por outra, Senhor. Isso acontece conosco, o Senhor sabe. Às vezes a gente está caminhando tão bem, uma vida espiritual, uma vida de devocional, uma vida de leitura bíblica, de oração, mas vez por outra a gente tropeça, Senhor. Tem misericórdia de nós. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te, Senhor, do esforço, da nossa dedicação, do que temos buscado viver para a glória do Teu nome, Senhor. Nós sabemos que nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus não vem, muitas vezes Satanás se levanta, Senhor, usa homens. Lembra-te deles. Não permita, Senhor, que atrapalhem o caminhar da Tua igreja. Não permitam que atrapalhe o culto a Ti. É o único merecedor de todo culto, de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, portanto, como igreja, a sermos Neemias na vida uns dos outros, servindo com toda a dedicação, muitas vezes confrontando por amor, Senhor, por amor. Ajuda-nos a entender a gravidade de pecar contra Ti, que é um Deus tão santo. Como dissemos pela manhã, nós não somos dignos
Nós não somos dignos de nos colocar em tua presença, mas o sangue de Jesus que nos cobre, Senhor, ele nos garante esse relacionamento, portanto, nos ajude a ter uma vida digna diante de ti, Senhor. Ser como a tua igreja é a nossa oração em nome do Senhor Jesus.